Papo 10. Papo 10. Papo 10. Ei, gente, está começando mais um Papo 10, um diálogo sobre o nosso trabalho como deputado federal, um programa para as nossas mídias digitais, na qual a gente recebe secretários, lideranças, vereadores, prefeitos, amigos, parceiros que ajudam a tocar o nosso mandato de deputado federal, prestando contas do nosso trabalho. Eles que estão na ponta nos ajudando a desenvolver o Estado do Espírito Santo, não só na parte social, como também na parte econômica. E hoje eu recebo o secretário de Esportes da Prefeitura de Vitória, Rodrigo Ronque. E aí, Ronque, maravilha? Tudo bem, deputado? Bom tê-lo aqui no Papo 10. Igualmente. O Rodrigo Ronque, que é nosso amigo e parceiro de muito tempo, estudamos juntos no Salesiano, trabalhamos juntos na Rádio Espírito Santo e na TV Vitória, e de um determinado momento ele começou a trilhar carreira na gestão pública e hoje é uma grata surpresa como secretário de Esportes de Vitória. Teve uma passagem na Secretaria de Esportes do Governo do Estado, mas na Secretaria de Esportes de Vitória tem implementado muita coisa interessante para a nossa capital. E é interessante isso porque você tem na Secretaria de Esportes alguém que viveu o outro lado, o olhar de jornalista para algumas questões esportivas. E isso é bem interessante e é nesse início que eu quero conversar com você sobre isso. Como é que é ser secretário de esportes? Pela sua vivência como atleta que foi, ou até mesmo como jornalista esportivo, me fala um pouco como é que é tocar uma secretaria de esportes com esse olhar de jornalista também. Bom, deputado, eu acho que se há um segredo, ou se existe segredo, a primeira coisa é acolhimento. É entrar dentro da matéria, é entender a matéria de que se trata. É uma pasta de esporte, no caso de Vitória, esporte e lazer, porque em muitos municípios do Brasil e até estados, a pasta do esporte ela é agregada a outra pasta, como cultura, como educação, mas Vitória, felizmente, ela é uma pasta exclusiva. Então, é acolher. E acolher de que maneira? É ouvir o segmento. Quem faz o esporte? Os segmentos: federações, associações, comunidades, atletas. Divide-se o esporte em duas pontas, o esporte social e o esporte profissional. Majoritariamente para uma administração pública municipal, qual é o nosso foco? É o esporte comunitário, porque a base, o município ele trata da atenção primária ao seu morador. Então, eu digo que é acolhimento. E quando se fala em acolhimento, é ter-se e ficar antenado a tudo aquilo que está acontecendo no Estado, no Brasil e no mundo, mas que faça diferença na vida das pessoas. Não adianta implementar um programa em Vitória, onde Vitória não tem tradição ou não tem sequer aptidão, seja climatológica, seja por tradição mesmo de comunidade. Então, é entender o que está acontecendo. Então, nesse sentido, é fazer escuta e fazer acolhimento. E uma outra coisa que eu falo para o senhor nesse início de papo, deputado, eu digo sempre isso, falei na Câmara de Vereadores há poucos dias. Futebol no Brasil é uma coisa, esporte é outra. Quem acha que cuida só do futebol, está cuidando de esporte, é um ledo engano e é uma pena, porque acaba negligenciando outras modalidades. Mas fato que no Brasil, o futebol, ele chama a atenção. E eu até digo que eu não preciso nada além do que bola, medalha, camisa e rede para tocar uma Secretaria de Esportes. Bola de futebol. Mas você não consegue abrir um outro leque. Então, isso que a gente tem feito em Vitória, com sucesso, felizmente com o apoio do prefeito Lourenço Pasolini e outros apoios até do senhor que nós vamos conversar aqui, vindo de Brasília. Então, é ter acolhimento, entender o que o segmento quer e abrir o leque de opções. Me fala desses projetos, tem alguns projetos que eles são bem simples e você tem implementado na prefeitura e na secretaria, de levar o esporte para áreas que ninguém imaginava que poderia ter. Me fala um pouquinho do seu pensar nesse projeto e o que esse projeto tem desenvolvido nas comunidades. Então, é estimular o morador, estimular a população a praticar esporte. Tem vários vetores do esporte, tem a saúde, tem a cultura, tem a sociabilidade, mas a gente volta. Como a gente estimula, deputado? Como é que a gente consegue tocar o coração das pessoas? Tem a frase do Milton Nascimento muito clássica: o artista vai aonde o povo está. Então, por que não inverter a lógica? Porque é muito fácil, muito simples também você criar muita infraestrutura em qualquer lugar. Mas é preciso dar condições, é preciso dar fomento. E aí, o senhor cita um projeto, e aqui eu vou nomeá-lo: Esporte por Vitória. Esse é um projeto que ele é de uma simplicidade absurda e de uma tecnicidade, de um alcance sensacional. A gente se presta a fazer o quê? Vamos a determinada comunidade, vou usar o exemplo aqui que aconteceu em setembro do ano passado.
elegemos a Rua 7 de Setembro em Vitória, que todo mundo conhece. É uma rua fechada para pedestres e no domingo, de 8 da manhã às 11h30, a Rua 7 se transformou num grande bulevar esportivo. E aí, quem participa conosco, além da Secretaria Municipal? As federações, associações, entidades que já trabalham desporto. Ou seja, nós não inventamos a roda e nem somos donos da verdade. Estiveram com a gente naquele evento 12 federações. Tivemos patinação, tivemos hóquei, tivemos pebolim, tivemos fute-mesa, tivemos um campeonato de xadrez com mais de 40 enxadristas profissionais que ali participaram e outros tantos que estavam presentes. Fizemos 2 tatames, jiu-jitsu e karatê, inclusive com atletas autistas. O que a prefeitura faz, deputado? Ela cria as condições. E qual condição? A condição estrutural. Vamos montar os tatames, vamos dar a condição para o xadrez, vamos fazer a interdição das vias para que a patinação ocorra. Isso tudo cria um circo esportivo, onde você leva centenas de praticantes e impacta diretamente aquela comunidade que mora no entorno. Então, isso nós giramos. Vamos agora para a Praça do Cauê, em breve. Já temos São Pedro na rota, já tem um pedido do Parque Moscoso, ou seja, roda a cidade, porque quando você planta a semente do esporte no coração de uma criança, você deixa ela, sem dúvida nenhuma, dentro do segmento. Você me falou uma vez sobre os antigos grandes eventos que tinham na capital. Com o passar do tempo, isso acabou indo para outras cidades ou deixando o Espírito Santo de vez. E você já me falou anteriormente que tem buscado, até porque é um desejo do prefeito Lourenço Pasolini, que esses grandes eventos retornem para Vitória. Eh, como é que está o, o diálogo para que isso possa retornar? Campeonatos de vôlei, até mesmo corridas que existiam, corridas até de automóveis, a questão do remo aqui na nossa capital. Como é que você está dialogando isso e como é que é feito esse trabalho para poder convencer quem realiza esses eventos a trazer de novo para a nossa capital? Boa pergunta, deputado. Por quê? Hoje nós temos vários contatos e vou contar para o senhor. Mas antes disso, é importante a questão da ambiência. Hoje Vitória tem uma ambiência, tem segurança jurídica. Hoje Vitória tem uma solvência institucional no que diz respeito à prefeitura. O que isso ocorre? Dá segurança e dá tranquilidade ao parceiro, ao investidor, de vir dialogar com a gente. Então, ou seja, a ambiência institucional é o primeiro ponto, e acho que é o gol de placa do prefeito Lourenço Pasolini. E aí, passando adiante, grandes eventos. Temos dialogado, sim. Temos dialogado com a Confederação Brasileira de Voleibol, que desde 2009 deixou aqui a nossa cidade. Temos dialogado com a Federação de Automobilismo, inclusive ontem eu tive um diálogo para retomar corridas de rua em Vitória. Já coloquei-nos à disposição para reiniciarmos com o kart e, posteriormente, provas de bólidos ou de endurance. Conversei até com o Hugo Sibien, que é o capixaba, que corre na Stock Car. Tivemos uma boa conversa ontem e temos na zona continental de Vitória 4 áreas já sob atenção para a possível realização de autódromos não permanentes. Tivemos também aqui, no final do ano passado, esse já concretizado, o Campeonato Pan-Americano de Canoa Havaiana, onde tivemos 700 competidores, 1.500 participantes de 7 países, que aconteceu na Curva da Jurema. Então, é recolocar a Vitória na rota dos grandes eventos. E como que se recoloca isso? Através de uma ambiência positiva institucional, de boa solvência e da busca por bons parceiros. Teremos também em agosto, possivelmente, o primeiro evento pós-Olimpíada de Paris, ginástica aqui no Espírito Santo, no Ginásio Tancredão, de 21 a 25 de agosto, com as principais ginastas, quem sabe até medalhistas olímpicas, participando aqui, retornando também à ginástica aqui. Já tivemos com a Confederação Brasileira e com a Mônica Queiroz. Você chegou a falar anteriormente aqui no nosso bate-papo sobre acolhimento no esporte. E você teve uma passagem antes de ser secretário de esportes na Secretaria de Saúde de Vitória, que, na minha opinião, saúde precisa ter acolhimento em primeiro lugar. Essa sua passagem, conversando com as comunidades, sendo um elo entre a secretaria e as comunidades, isso ajudou em muito a você ser secretário hoje de esportes? E mais, a sua passagem na Cesporte também ajuda a você ter um olhar macro do estado inteiro e um olhar micro e macro, porque o esporte em Vitória, numa capital, é de uma grandeza tão grande quanto do estado? E são duas situações.
Na primeira parte da pergunta, a Secretaria de Saúde. Foi uma bela experiência. 2 anos permanecemos lá como secretário executivo da Saúde. Sobretudo, deputado, na região de São Pedro. Fiz grandes amigos. Conheci muita gente, por quê? Fiquei muito no PA de São Pedro. Fiquei bastante lá, conheci a comunidade. Então, isso hoje traz uma facilidade enorme de diálogo, de facilidade. Então, por esse aspecto, foi espetacular. Segundo, na saúde, quem procura saúde é que tem necessidade. Então, mais do que a necessidade é o acolhimento. Então, nós tentamos implantar isso com a ex-secretária Joana, que nos deixou também com a Thaís, e acho que a Magda vem conseguindo tocar bem. Na saúde, inclusive, quando eu lá estava, o senhor enviou uma emenda de R$ 1 milhão para a saúde da cidade de Vitória. Então, na verdade, eu busquei um pouco do aprendizado que eu já trago do esporte, que é a solidariedade, o companheirismo, o trabalho em equipe, acabei aproveitando a saúde, porque anteriormente, como o senhor falou, passei pela Cesporte. É uma outra realidade, porque até o diálogo é diferente, é mais institucional o diálogo na Secretaria de Estado do que numa Secretaria Municipal. Na Secretaria Municipal, eu digo que você lida diretamente com o morador. O gabinete do secretário é a porta da casa do morador. Já na Secretaria de Estado é diferente. A conversa é mais com o prefeito, mais com o secretário municipal, mais com uma entidade. Então, nesse aspecto, é um pouco mais distante. Agora, é possível sim fazer? É possível, tem grandes projetos que podem ser implementados lá na base. Então, acho que uma situação complementa a outra. Agora, nada comparável a ser secretário municipal, porque o diálogo é direto com o morador. É olho no olho. E aí o acolhimento é importante, a passagem pela saúde foi importante, e felizmente a gente deixou um legado no esporte pela cidade. A sua passagem pelo jornalismo esportivo, até cobrindo Copa do Mundo, cobrindo Olimpíada, e a sua bagagem também no direito, o que isso contribui para você tocar? Porque, assim, você falou a questão de ser um secretário municipal e é na pegada de vereador, né? Você está no contato permanente Exatamente, dia com todo. a população. Você tendo esse contato direto com a população e também tem a vertente de gestor público. A bagagem no jornalismo, a bagagem também de coberturas esportivas e a bagagem do direito contribuem em quê? Bastante. O senhor também é jornalista e o senhor sabe que no jornalismo a gente lida com o povo também, ou com as demandas do povo todo dia, o dia todo. Então, estar numa pasta hoje, que você trabalha todo dia, o dia todo com as demandas da população, não é uma novidade. Eu acho que dentro dessa Só que tem uma pergunta. vantagem, nessa aí você pode resolver os problemas, né, estando como Verdade, secretário. verdade. E às vezes, Querendo como jornalista, a gente só é o elo. transmite, faz o elo. Agora, o senhor falou de Copa do Mundo e Olimpíada. Realmente eu tive a oportunidade, né, enquanto jornalista esportivo, de cobrir essas competições, que é o ápice da carreira, que é o topo, é onde você vê o melhor atleta, é onde você vê a melhor pista de atletismo, é onde você vê o melhor patrocinador, é onde você vê as melhores empresas de comunicação do mundo, ou seja, a nata do planeta está naquele evento, seja a Copa do Mundo, seja a Olimpíada. E conhecer isso, entender a dificuldade de se chegar até lá, eu acho que me torna um secretário um pouco mais sensível, um pouco melhor. Porque é entender o caminho que um atleta faz, é entender o caminho que um treinador faz. Para chegar naquela ponta, é só quem conhece os dois lados. Ou tem muita sensibilidade sem passar por isso. Então, ter passado por esses processos, seja no jornalismo, seja até no direito, que eu militei um certo período no direito desportivo, escrevi artigos sobre direito esportivo, tenho uma tese, inclusive, de dissertação em mestrado sobre direito social do desporto, me faz entender qual a correlação que existe da base, da ponta, até você chegar num grande evento, que é a Copa do Mundo e a Olimpíada. Entender o que se passa, entender a sistemática, deputado, do financiamento, do apoio, da falta de patrocínio. E eu converso muito isso hoje até no meu gabinete com pessoas que procuram patrocínio, e infelizmente na administração pública nós temos limitações, mas explicando até essa experiência que eu trago do privado. Há de se criar visibilidade, há de se criar condições, porque o empresariado também não tem que fazer filantropia no sentido da palavra. Pode-se fazer, mas o empresariado também, para investir em determinado segmento, ele tem que ter o retorno. E o retorno também tem que vir de dentro para fora. Não adianta o esporte esperar a cultura ou o turismo, esperar apenas o aporte do deputado, do empresário. É preciso que ele crie condições
cria aquela ambiência que eu disse que o prefeito cria para a gente dialogar com as grandes confederações, também para o trato em cada modalidade. O esporte não só, né, em Vitória, mas no estado do Espírito Santo, aonde você pode apontar não só como o seu olhar de gestor público, como de jornalista, aonde estão os problemas e aonde estão as potencialidades? O que você consegue apontar de potencialidade que pode encobrir ou sanar ou diminuir bastante os problemas que nós temos no Espírito Santo quanto ao esporte? Problema é falta de visibilidade e carência de infraestrutura. Isso falando de um aspecto geral. Falta de visibilidade e carência de infraestrutura. Como mitigar isso, como o senhor me pergunta? Fomentando infraestrutura e também criando condições para que o esporte apareça de uma maneira que ele seja ainda mais atrativo, não apenas para quem pratica, mas também para quem consome e para quem investe. Esse é o elo. Quando você cria, mitiga o problema de infraestrutura e também ajuda no fomento, na divulgação, aí você cria um ambiente muito melhor, um ambiente de prospecção para que todo mundo ganhe. É um ganha-ganha. Senão o que acontece, deputado? A gente fica em situações pontuais. Vou dar um exemplo: futebol de areia. Futebol de areia já foi muito forte no Brasil. Hoje você tem uma situação de muito pouca visibilidade. Nós somos campeões do mundo, inclusive com o Bruno Xavier, com os capixabas, os atuais campeões do mundo. Mas há de se convir que não temos a visibilidade que tínhamos há 20 anos atrás. Ou seja, cai a visibilidade, cai a infraestrutura, cai o investimento, perde a modalidade, você perde lá na ponta. Esse é um exemplo. Quando eu falo que o futebol é uma coisa diferente, que não dá para se aplicar nada ao futebol profissional. O futebol sempre se mantém, sempre vai se manter. Agora, as outras modalidades, ou elas se organizam e criam ambiência favorável, financeira e de infraestrutura, ou ficarão fadadas a continuar nesse reme-reme. Você falou de futebol de areia e a gente tem uma passagem, quando trabalhávamos na Rádio Espírito Santo, em alguns momentos nós fomos ver também o vôlei no Álvares Cabral, né? A Sim, gente tinha um time de vôlei. Então, assim, é criar também ambiente para que o poder público traga para a gente pessoas que estão na iniciativa privada em colocar recursos, né? Então, quando o secretário fala que o prefeito Pasolini já deu a missão a ele para dialogar com grandes realizadores de diversos eventos esportivos no exatamente. país e no mundo, para que eles olhem com atenção Vitória, você está dando condição também do empresariado colocar recursos, colocar patrocínio e olhar com atenção, quem sabe, projetos sociais ou a atividade esportiva de tal modalidade aqui no estado. Porque uma situação puxa a outra. Isso é muito inerente. Se a ponta explode, você, por osmose, acaba conseguindo fazer toda essa corrente desde o início, desde o trabalho de base até a ponta. Nós tivemos aí, no final da década de 90, a explosão do tênis, do Guga. O fenômeno Guga. Campeão de Roland Garros de 97, campeão de 2000, campeão de 2001, era escolinha de tênis pelo Brasil, mas aquilo é um cometa. É um satélite, porque não teve trabalho, não teve base. Naquele momento, foi interessante comercialmente, foi interessante financeiramente e o esporte ganhou. Agora, não foi feito um trabalho como foi feito no vôlei. O vôlei, falando em termos de Brasil, conseguiu fazer bem esse trabalho na década de 70, inclusive com o Nussmann, presidente afastado do Comitê Olímpico Brasileiro, que estava na CBV, e depois com o Ari, fizeram um bom trabalho com o vôlei, conseguiram chegar a uma situação de tirar o basquete como segundo esporte do Brasil, criar visibilidade. O voleibol, você vai se lembrar, teve um jogo no Maracanã com 90 mil pessoas, União Soviética e Brasil em 83. Isso, quando a gente coloca para as pessoas, é criar visibilidade. Isso é criar atração. Por que, deputado, que uma Copa do Mundo de futebol é sucesso? Porque ela consegue, a cada 4 anos, atrair a atenção de quem não acompanha futebol nesse período. E por falar nisso, em atrair, né, o olhar atento dos veículos de comunicação de patrocinadores, vocês voltaram com a Copa Vitória das Comunidades, que não só deu visibilidade para se colocar numa televisão, como também ajuda a dar visibilidade àquelas comunidades, que muitas delas, às vezes, aparecem na TV de forma pejorativa por causa da violência. Exatamente. Então, me fala um pouco dessa experiência que você já teve no passado e conseguiu retornar com o prefeito Lourenço. Foi um grande case. Quando eu voltei de Londres, quer dizer, cobrindo uma Olimpíada,
Eu voltei de Londres e comecei a trabalhar nesse projeto, na emissora. Ou seja, até falaram comigo: "Nossa, você está saindo de uma Olimpíada para ir para um jogo de futebol, uma pelada dentro de comunidade?" Eu falei: "Não, é o olhar, é a visão que se tem." Porque nós entendíamos naquele momento que ir à comunidade, mostrar o que ela tem de melhor, e o que que uma comunidade tem de melhor? É sua gente, são as pessoas que ali vivem. E qual o melhor lugar de expressão do que o esporte? Não há. Então fizemos com muito sucesso, uma pena que se paralisou, e conseguimos retomar agora, nessa assunção nossa até a Secretaria de Esportes, levei até o prefeito Lourenço Pasolini a ideia, levei o interesse, busquei novamente os parceiros privados, busquei a emissora, e aí qual é a condição? Fizemos uma organização diferente da competição, uma organização onde você atende também o parceiro privado, uma organização que as comunidades, todas elas, deputado Amaro, entenderam o propósito, fizemos uma reunião, explicamos qual era a ideia, que era criar visibilidade para todos, todos eles entenderam, e posso dizer uma coisa para o senhor, por exemplo, tivemos 31 jogos da primeira divisão, só da primeira divisão, tivemos um cartão vermelho na competição inteira. Então você vê que a própria comunidade abraçou Sim. e transformou o evento num grande projeto. E teve transmissão para todo o Espírito Santo, soube que a audiência foi 4 vezes o valor, 4 vezes maior do que o horário habitual na televisão. Chama atenção, né? Chama atenção Chama de todos. atenção, é diferente, É. é algo diferente. E um bom jogo de futebol nós tivemos, aliás, só tenho que agradecer às comunidades. Me fala das emendas, né? Nós já destinamos para a Vitória mais de 4 milhões de reais, 4 milhões e meio, e o Rodrigo falou sobre as emendas que nós destinamos na saúde. Como ele teve passagem na saúde, ele pode falar um pouco. O que que essas emendas que nós destinamos na saúde em Vitória? É claro que Vitória é uma cidade rica, né? Mas não é por isso que a gente não contribui de alguma forma, que tem determinadas áreas da cidade que tem um orçamento um pouco menor, apesar de ser uma cidade com rica, porque também teve uma gestão para isso, né? Conseguiu o Lorenzo, junto com toda a equipe, né, na qual o Rodrigo também faz parte, melhorar a questão orçamentária, porque se gastava demais para poder ter recursos para fazer investimentos. Muitos desses investimentos importantes na vida das pessoas. O que que essas emendas contribuem, ainda mais na área da saúde, na vida do cidadão da capital? Pois é, deputado, gostei até da colocação do senhor. Vitória é uma cidade rica, mas é uma cidade que estava sem dinheiro. O senhor veja o paradigma que o prefeito Lourenço Pasolini encontra. Uma cidade rica, uma cidade pujante, mas é uma cidade e o momento em É aquela que pessoa que tem um salário altíssimo, mas gasta mais do que o está salário. no cartão de crédito, está no antigo cheque especial, nem se usa mais cheque especial, né? Mas tomava o dinheiro da gente também. Enfim, e esse tipo de contribuição que o parlamentar faz, e o que o senhor fez muito bem, que seria o dever de casa do parlamentar em Brasília, que é buscar o recurso, viabilizar a emenda e encaminhar para a cidade. Onde que ele é revertido e onde que ele bate na porta do cidadão? Na compra de uma seringa, na compra de um antibiótico, na condição de Vitória de ter sido a capital número 1 em vacinação nesse país, ou seja, ter condições em infraestrutura, e aí decorre também de recurso financeiro para poder montar postos avançados. A gente tinha no ginásio Dom Bosco ponto de vacinação que vacinou gente do Brasil inteiro. Então, hoje Vitória tem, por exemplo, eu tenho muitos números da saúde, porque vim de lá e tenho uma boa relação com os colegas, tem uma dispensa de medicamentos de 96,9% de abastecimento. Isso é espetacular. E aonde isso ocorre? Da gestão financeira e administrativa e das emendas encaminhadas. O senhor também encaminhou emendas destinadas não só a insumos, mas também a bens materiais, como ambulância. Isso diretamente impacta na vida do cidadão, porque o cidadão ele vai para o nosso PA na Praia do Suá ou vai para o nosso PA em São Pedro. Ele necessita da chegada, ele necessita de uma remoção para fazer um exame, de uma consulta especializada, ou ele necessita de um transporte. Então, esse tipo de emenda encaminhada pelo deputado federal para o município de Vitória, especificamente na área da saúde, ele atinge diretamente a necessidade, porque ele ou trata o insumo ou trata a infraestrutura. Me conta qual o seu grande sonho para a cidade de Vitória, o seu sonho na pasta que você ocupa ou até mesmo o seu sonho como morador da capital. Vou falar na pasta que eu ocupo, deputado, eu estou trabalhando todo dia para isso. É que ninguém tenha um ponto de esporte a menos de 900 metros da sua casa.
Eu estou trabalhando para isso. Não estou trabalhando em silêncio, estou trabalhando com minha equipe. Uhum. Coloco o mapa, a gente montamos núcleos esportivos, identificamos áreas de vulnerabilidade, áreas onde o poder público não consegue chegar com outras atividades para chegar com o esporte. E um dos meus sonhos é esse: é o morador ter num raio de menos de 900 metros da sua casa uma atividade esportiva da Prefeitura de Vitória, porque infraestrutura nós já temos, Sim. felizmente. Hoje mesmo, o prefeito Pasolini entrega mais um campo. Nós temos aí, deputado, a belíssima obra da Orla de São Pedro, da Orla Bahia Noroeste. Eu conversava até ontem com o secretário Gustavo Perim para saber de datas, porque eu já tenho 2 projetos. Inaugurando o prefeito Pasolini, no dia seguinte, o esporte já coloca 2 projetos para utilizar aquele calçadão. Isso eu chamei a minha equipe em janeiro, coloquei eles na sala e falei o seguinte: olha só, nós moramos numa cidade maravilhosa, uma cidade que beija o mar e onde o prefeito está entregando a maior obra de infraestrutura da história, que é a Bahia Noroeste. Como é que nós, do esporte, vamos ficar fora até dessa festa, de realizar isso? Então, nós já temos 2 belos projetos para lá. De infraestrutura nós já temos no raio, mas eu quero um núcleo, sabe, uma possibilidade de esporte para cada morador. Até o final de abril, a gente deve abrir mais 650 vagas entre crianças e adolescentes e terceira idade. Eu falo de hidroginástica para terceira idade, e esportes de quadra e natação para crianças de 9 e adolescentes até 15 anos. Isso nós já vamos abrir 2 grandes núcleos até abril, mas eu quero isso. É criar como a saúde, isso vem da saúde. A saúde tem uma composição territorial diferente da política. A unidade de saúde, ela fica no entorno do bairro, ela pega a população do bairro, e eu me inspirei muito nisso para poder levar até o cidadão a facilidade para ele fazer um esporte. E é interessante a sua passagem pela saúde, pela Secretaria de Saúde, e porque eu acredito que a Secretaria de Esportes acaba tendo alguma coisa envolvendo saúde e também educação. Então, você já tendo essa passagem na saúde, ter esse diálogo constante lá com todos da pasta, é importante para tocar a Sim. Secretaria de Esporte de Vitória. Me conta aí, já que você falou desses projetos, até mesmo da Bahia Noroeste, o que a gente pode, para os próximos anos, pensar de emenda voltado para a Secretaria de Esportes da Prefeitura de Vitória, para desenvolver alguns desses projetos que serão importantes para diversas comunidades ali da Grande São Pedro e Grande Santo Antônio? Pois é, deputado, ó, naquela região nós temos um olhar muito especial para algumas situações. Vamos lá: ginástica, aeróbica, movimentação da terceira idade, porque isso aí eu volto lá na saúde. Você tira as pessoas, né, da fila da unidade de saúde, você trata o cardiopata, você trata diabetes. Então é fazer movimentação com esporte e ginástica social. Esse é um ponto. O outro ponto é levar alguns projetos de atletismo que nós já implantamos com muito sucesso no Tancredão, que é o Corre Vitória, onde o Carlos Guzmão, que é ultramaratonista super famoso aqui no estado, é um professor da nossa rede, e ele tem dado aula de atletismo para mais de 60 alunos. Que atletismo é esse? Pode ser uma corrida de rua, pode ser uma corrida social ou participação numa maratona. Vitória, inclusive, ano passado, foi uma cidade que teve, deputado, 42 corridas de rua. Nós liberamos 42 corridas de rua, quase uma por semana. Ou seja, nós detectamos isso lá em junho, pela média, e fechamos dezembro com 42. E a partir daí veio a ideia do Corre Vitória, uma coisa linkada com a outra. O que nós podemos pensar juntos? Por exemplo, na região da Grande São Pedro, grandes centros esportivos, academia de ginástica, academia popular, né, que a gente fala hoje, integrados com a atividade da saúde. Um pouco diferente do que é realizado hoje no SOI, que é da Secretaria de Saúde, e um pouco diferente também do que é feito pela Secretaria de Esportes, que é a ginástica. Mas integrar as 2 áreas, e isso pode vir através de um projeto ou uma emenda do senhor deputado, com que a gente faça, por exemplo, grandes centros esportivos de atenção à saúde, mais voltados para a prática esportiva. Ótimo, ótimo. Obrigado pelas dicas, obrigado pelo papo, Rodrigo. Falando um pouco do trabalho executado na Secretaria de Esportes, mande um abraço para toda a equipe e mande um abraço para o prefeito Lourenço Pasolini. Parabéns pelo seu trabalho e o trabalho que você tem desempenhado na Secretaria de Esportes de Vitória. Eu que agradeço, deputado, agradeço a confiança, agradeço também, né, ao prefeito Pasolini também, por dar esta chance da gente conduzir a pasta, uma equipe muito boa da CEMESP, uma equipe de pessoas dedicadas, uma equipe que tem diálogo com toda a cidade, com todo o segmento esportivo, e eu tenho certeza,
vou continuar contando com o senhor em Brasília, vou continuar perturbando o senhor em Brasília. O senhor recentemente nos abriu um contato no Ministério dos Esportes a respeito de esportes náuticos aqui em Vitória, um projeto que estamos terminando agora o desenvolvimento, mas graças ao desembaraço burocrático em Brasília proporcionado pelo gabinete do senhor, a gente vai conseguir com que Vitória volte a navegar verdadeiramente onde ela deve e colocando também à disposição de todos vocês. Obrigado. Obrigado. Aqui, conversamos com o Rodrigo Ronque, secretário de Esportes da Prefeitura de Vitória, falando do trabalho que é feito em prol do esporte aqui na nossa capital. Esse é o nosso Papo 10. O Papo 10 sempre traz aqui secretários, lideranças, vereadores, prefeitos, amigos que nos ajudam a tocar o mandato de deputado federal, prestando contas do nosso trabalho em Brasília, com o apoio brilhante de todos esses amigos aqui no nosso estado, para o desenvolvimento social e econômico do Espírito Santo. Até a próxima. Grande abraço. Deus abençoe. Papo 10. Papo 10. Papo 10.